Capítulo 256 Boa garota, boa garota. Zhao Feng suspirou. Era sua primeira vez aqui e ele não sabia nada, nem estava familiarizado com as terras. Por isso ele só podia deixar a andorinha azul de penas afiada do lado de fora. Ele decidiu deixar a andorinha no ar e podia vigiá-la com o olho espiritual de Deus. Nesse momento, Liu Bu falou: meus estimados guardas, de acordo com as regras de cada cidade, domadores de bestas podem levar suas bestas para dentro da cidade. Em todo o mundo, independentemente de quão rigorosas as regras fossem, sempre haveria um pequeno número de pessoas com privilégios. Por exemplo, quando alguém chegar ao Rank Lord verdadeiro, se eles quisessem viajar para uma cidade com seus bestas de estimação, ninguém poderia detê-los. As regras eram inúteis contra eles. Os domadores de bestas também eram um grupo especial de pessoas, pois eram extremamente baixos em números no país Grande Domo. Além disso, os domadores costumavam ter muitos animais e o número de sacos espirituais para animais pode não ser suficiente. Portanto, cada cidade cuidaria deles. Domador de bestas. O guarda-chefe a meio passo do reino espiritual verdadeiro olhou com desconfiança para Zhao Feng. Os outros guardas também não acreditavam nele. A cidade do Lago Inundante era uma grande cidade do país Grande Domo e havia obviamente muitos domadores de bestas nela, mas estes tinham alguma fama e os guardas os reconheciam. O jovem de cabelos azuis de um olho na frente deles parecia perverso e mau. Não importa como você olhasse para ele, ele não parecia ser um domador de bestas. Haha. Quando a área do Lago Inundante teve um domador de bestas tão jovem. Este aqui gostaria de aprender um pouco. Uma risada entusiasmada soou. À medida que a frase terminou, um jovem de armadura roxa que montava um pássaro vermelho de duas cabeças apareceu. Jovem mestre Liu. Capitão Liu. Os guardas, um a um, cumprimentaram este recém-chegado com expressões respeitosas. Esse jovem de armadura roxa também estava a meio passo do reino espiritual verdadeiro, mas sua aura era ainda mais forte que a de Liu Bu. O que espiritual verdadeiro atingiu 60%. Zhao Feng ficou ligeiramente movido. Foi Liu Bu quem reconheceu imediatamente esse jovem mestre Liu Yuan. O jovem de armadura roxa inspecionou Liu Bu e sentiu que ele era ligeiramente familiar. Você aí? Liu Bu imediatamente lhe disse sua identidade. Oh, então é a família Liu ramificada da província da Névoa Negligente. Eu quase esqueci sobre isso. É a época do ano para que as famílias ramificadas enviem suas recomendações. O jovem mestre Liu Yuan finalmente se lembrou. No passado, quando Liu Bu havia enviado os discípulos da família ramificada para a família Liu do Lago Inundante, ele havia visto esse jovem mestre. Através das apresentações, Zhao Feng descobriu que este jovem mestre, Liu Yuan, era o enteado do líder da família Liu e era excelente na geração mais nova. Este é Zhao Feng, um domador de bestas que acabei de conhecer e veio conosco para a cidade do Lago Inundante. Liu Bu apresentou Zhao Feng. O jovem mestre Liu Yuan inclinou-se a cabeça suavemente, não dando muita importância a Zhao Feng, mesmo sendo um domador de bestas. Nesta era, os domadores de bestas eram extremamente bem-vindos e havia casos de pessoas que fingiam ser uma. É uma honra conhecer um jovem domador de bestas. Coincidentemente, a atitude do meu pássaro flamejante de duas cabeças parece estar um pouco fora de controle.
O jovem domador de bestas Zhao poderia ajudá-lo um pouco. Assim que as palavras de Liu Yuan terminaram, o pássaro flamejante de duas cabeças abaixo dele gritaram e uma onda de chamas apareceu. Liu Yuan foi forçado pelo seu pássaro. Zhao Feng riu friamente em seu coração. Este Liu Yuan era um bom ator que enfureceu propositalmente o pássaro flamejante de duas cabeças para causar problemas. Todo mundo podia ver que o momento de irritação dos pássaros era muita coincidência. Liu Bu e companhia queriam dizer algo, mas se detiveram. Afinal, se Zhao Feng for um verdadeiro domador de bestas, tais problemas comuns como este deveriam ser resolvidos. Além disso, eles queriam ver as habilidades de domesticação de bestas de Zhao Feng. Certo? No entanto, eu não farei isso de graça. Zhao Feng disse calmamente enquanto olhava para o pássaro enfurecido. Pagamento. Todos pararam. Este Zhao Feng não era fácil de tratar, mas verdadeiros domadores de bestas também não eram. Enquanto você puder fazer minhas pequenas chamas vermelhas se acalmarem, posso satisfazer qualquer exigência. Liu Yuan disse com confiança. Zhao Feng imediatamente perguntou a Liu Yuan se poderia lhe ajudar a encontrar uma garota da família Liu. Sem problemas. Liu Yuan disse sem hesitação. Suas pequenas chamas vermelhas ficaram bravas por sua vontade. Se Zhao Feng pudesse realmente acalmá-las, isso exibiria suas verdadeiras habilidades. Além disso, um domador de bestas era alguém que até a família Liu do Lago Inundante precisava construir um bom relacionamento. Os requisitos normais podem ser facilmente satisfeitos. Zhao Feng acenou com a cabeça e lentamente caminhou em direção ao pássaro flamejante de duas cabeças. O pássaro bateu suas asas e as chamas em seu corpo aumentaram como se fosse atacar Zhao Feng. Calma. Calma. Zhao Feng sorriu e estendeu um dedo e girou em círculos. No mesmo momento, ele caminhou lentamente em direção ao pássaro flamejante. Miau, miau. O pequeno gato ladrão também apareceu no ombro de Zhao Feng e abriu os dentes em direção ao pássaro flamejante de duas cabeças. O último se enrijeceu e não se moveu. O dedo de Zhao Feng que estava desenhando círculos parecia conter um poder misterioso que poderia acalmar as pessoas. As pequenas ações do gato ladrão também pareciam ter algum efeito. O jovem e o gato chegaram com segurança diante do pássaro de duas cabeças. Boa garota! Boa garota! Zhao Feng estendeu a mão e acariciou as duas cabeças do pássaro flamejante. Essa cena surpreendeu a todos na proximidade. Na frente do pássaro flamejante de duas cabeças, a figura de Zhao Feng era como um anão. Mas ele usou uma tática tão simples para acalmar o pássaro e o último estava extremamente calmo. Liu Yuan ficou chocado e assobiou imediatamente, mas o pássaro flamejante de duas cabeças apenas tremeu levemente e não teve nenhuma reação óbvia. Naquele momento, Zhao Feng montou no pássaro. Ninguém pode ficar com segurança em minhas pequenas chamas vermelhas sem meu consentimento. Somente domadores de bestas podem ser capazes disso. Quando Zhao Feng e o pequeno gato ladrão, ambos de pé em frente ao pássaro flamejante de duas cabeças, Liu Yuan descobriu que sua besta de estimação tremia. Miau, miau. O pequeno gato ladrão copiou a ação de Zhao Feng, colocando sua pata nas cabeças das pequenas chamas vermelhas, como se estivesse dizendo, boa garota. Liu Yuan, Liu Bu e companhia tinham expressões brilhantes.
Isso especialmente para Liu Yuan quando seu rosto se contraiu. Suas pequenas chamas vermelhas tinham um temperamento forte e nunca tinham sido tão humilhadas. Aquele pequeno gato ousou brincar com elas. Embora Liu Yuan estivesse um pouco irritado, ele ainda era educado. O mestre Zhao é realmente capaz de interagir com os animais. Irei satisfazer o seu requisito quando eu voltar para a família. Zhao Feng acenou com a cabeça ligeiramente como um verdadeiro domador de bestas. Quanto mais ele atuasse dessa maneira, mais Liu Yuan e companhia precisavam ter cuidado. Um domador de bestas não era fácil de encontrar mesmo para a família Liu do Lago Inundante. Então, com Liu Yuan liderando, todos passaram sem problemas e ninguém impediu Zhao Feng de levar a andorinha azul de penas afiadas. Quando seu título de domador de bestas foi reconhecido, ele poderia usar esse privilégio. Os domadores de bestas não só podiam controlar suas próprias bestas de estimação, mesmo as bestas de estimação de outras pessoas nas proximidades seriam inusitadamente silenciosas. Logo depois, Zhao Feng e companhia entraram na família Liu do Lago Inundante como convidados. Liu Bu e companhia receberam um tratamento melhor devido a Zhao Feng. A família Liu do Lago Inundante até enviou um ancião no reino espiritual verdadeiro para servir Zhao Feng. Este ancião saudou Zhao Feng e prometeu dar-lhe tratamento de primeira classe. Tratamento de primeira classe era quase o tratamento recebido pelos anciãos honorários. Os anciãos honorários geralmente precisavam estar no reino espiritual verdadeiro para receber esse tratamento de primeira classe. Você pode me deixar a sós? Zhao Feng acenou com a cabeça fracamente, mas não concordou de imediato. Sua tarefa mais importante agora era completar a missão de seu mestre. Ele também lembrou que essa pessoa o ajudaria depois de receber a carta. Mas se primeiro o ancião soubesse que Zhao Feng tinha o potencial de se tornar um convidado de primeira classe de uma importante família no país Grande Domo, ele provavelmente lhe dirá para concordar imediatamente e não entregar a carta. A intenção do primeiro ancião era estabelecer Zhao Feng no país Grande Domo e essa carta era apenas uma ponte. No entanto, tornar-se um convidado de primeira classe teria um tratamento ainda melhor que os discípulos do núcleo. Zhao Feng nem precisava de conexões. O acolhimento do título de domador de bestas excedeu as expectativas. Era algo que Zhao Feng não acreditava. Mas obviamente, Zhao Feng não conhecia as verdadeiras intenções de seu mestre e só tinha o pensamento de entregar a carta ao verdadeiro dono. Este é um token inundante dos Liu. Com isso, o irmão Zhao pode entrar no território da família Liu do Lago Inundante sem restrições. O ancião no reino espiritual verdadeiro não ficou surpreso nem infeliz. Em vez disso, ele deu a Zhao Feng um token. Token inundante dos Liu. Liu Bu não pôde deixar de revelar um olhar invejoso. Domadores de bestas eram muito raros neste país e eram ocupações que forças lutavam para ter. Este token inundante dos Liu representou a nobre identidade de convidado de Zhao Feng. Com este token, as ações de Zhao Feng na área do lago inundante seriam muito mais suaves. Só quando as coisas para Zhao Feng foram resolvidas, foi agora a vez de Liu Bu e companhia. Vocês dois podem vir e testar seus talentos. O ancião olhou Liu Qingyu e Liu Dong fracamente e disse com indiferença. Qingir, vá. Liu Bu estava cheio de expectativa e nervosismo. O ancião do reino espiritual verdadeiro não pegou nenhum item de teste. Em vez disso,
Ele fechou os olhos e sentiu o pulso de Liu Qingyu. Herança sanguínea, esta é a linhagem de nosso antepassado da família Liu. O ancião exclamou. Um leve sangue de cor verde apareceu na pele de Liu Qingyu como uma esmeralda. As linhagens sanguíneas eram raras mesmo no país Grande Domo. Além disso, a linhagem de Liu Qingyu era dos antepassados da família Liu. Isso deixou em alerta os níveis superiores da família Liu. Liu Qingyu e Liu Dong conseguiram entrar na família Liu do Lago Inundante e tiveram a oportunidade de dar um grande salto na vida. Testemunhando essa cena, Zhao Feng lembrou quando ele e Zhao Shui entraram na família Zhao. Naquela noite, Zhao Feng ficou em um quarto de hóspedes dentro da família Liu. Liu Yuan também entregou um livreto para Zhao Feng contendo um grande conteúdo de informações. Os nomes no livreto eram todos Liu Qingjin. Zhao Feng não pôde deixar de admirar a taxa de eficiência de Liu Yuan. Ah, sim, eu esqueci de dizer ao mestre Zhao que a filha do Lorde da cidade do Lago Inundante também se chama Liu Qingjin. Liu Yuan disse depois de hesitar por um período de tempo. Ah! Zhao Feng não prestou muita atenção porque havia muitas pessoas com o mesmo nome. O ponto-chave é que esta Liu Qingjin está procurando um marido através de um duelo. Liu Yuan continuou enquanto o suor apareceu em sua testa.